Você já percebeu que muitas pessoas sonham com uma vida extraordinária, mas a maioria continua vivendo exatamente da mesma forma todos os dias? Elas querem prosperar, querem liberdade, querem viver com propósito, querem estabilidade financeira, querem uma vida tranquila, feliz e realizada, mas mesmo desejando tudo isso, continuam presas a uma rotina repetitiva, cansativa e limitada. Não é porque faltam oportunidades. Hoje existe mais acesso à informação do que nunca, mais possibilidades de crescimento, mais caminhos para desenvolver novas habilidades. Mas ainda assim, muitas pessoas permanecem no mesmo lugar por anos. Por que isso acontece? Porque uma vida extraordinária não começa com sorte, não começa com dinheiro, não começa com talento. Ela começa com uma decisão. Uma decisão que muitas pessoas evitam tomar. A decisão de viver com compromisso, de viver com disciplina, de viver com obediência aos princípios que realmente transformam uma vida. Em Êxodo 24, encontramos um momento poderoso, onde um povo inteiro tomou uma decisão que mudaria seu destino. Eles decidiram assumir um compromisso com Deus. E esse compromisso criou uma aliança, uma direção, um propósito maior para suas vidas. Vamos entender esse princípio e como ele pode ser aplicado na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira e nas decisões que constroem uma vida realmente extraordinária. Porque existe uma decisão que separa vidas comuns de vidas extraordinárias. Em Êxodo 24, mostra-nos os momentos mais decisivos da história do povo de Deus. O povo havia sido liberto do Egito, liberto da escravidão, liberto de uma vida de limitação, de sofrimento e falta de perspectiva. Mas a libertação era apenas o começo. Porque sair do Egito não era o suficiente. Era necessário aprender a viver de uma forma diferente. Era necessário desenvolver uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar e uma nova forma de tomar decisões. E é exatamente nisso que muitas pessoas se perdem hoje. Muitas querem sair de uma vida de escassez, querem sair de uma vida difícil, querem viver algo maior, mas não percebem que uma nova vida exige novas decisões. Em Êxodo 24, Deus estabelece uma aliança com o povo. E uma aliança não é apenas uma promessa emocional, não é apenas um desejo que tudo dê certo. Uma aliança é um compromisso sério, um compromisso que exige posicionamento, que exige responsabilidade, um compromisso que exige fidelidade aos princípios estabelecidos. E naquele momento o povo fez uma declaração muito poderosa. Tudo que o Senhor falou, faremos. Perceba a profundidade disso. Eles não disseram vamos pensar, vamos tentar, vamos ver se conseguimos. Eles tomaram uma decisão firme. E esse é o ponto-chave de Êxodo 24. Antes da promessa veio a decisão, antes da prosperidade veio a obediência, antes de viver algo extraordinário, veio o compromisso com um novo padrão de vida. Hoje muitas pessoas desejam resultados extraordinários, querem crescer, querem prosperar, querem viver com estabilidade, querem ter liberdade, querem viver com propósito, mas evitam decisões que exigem disciplina, decisões que exigem responsabilidade, decisões que exigem constância, decisões que exigem com fé. E é exatamente por isso que continuam presas a uma vida comum. Porque uma vida diferente não começa quando as circunstâncias mudam, começa quando uma decisão muda. Vamos ver agora o princípio da decisão que muda destinos. Existe um padrão muito claro em toda a Bíblia.
Toda vida extraordinária começa com uma decisão espiritual firme. Antes de existir crescimento, antes de existir prosperidade, antes de existir conquista, existe sempre uma decisão. Não é apenas o desejo de mudar de vida, porque desejar muitas pessoas desejam. Muitas pessoas dizem, eu quero prosperar, eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter liberdade, eu quero viver com propósito, mas querer não é o suficiente. A transformação começa quando a pessoa decide viver de acordo com princípios que geram crescimento. Princípios que exigem maturidade, princípios que exigem responsabilidade, princípios que exigem constância. Êxodo 24 nos mostra exatamente esse momento de decisão. O povo decidiu assumir um compromisso, e compromisso gera direção. Quando uma pessoa decide se comprometer com uma nova mentalidade, ela começa a enxergar oportunidades que antes não percebia. Ela para de viver sem foco, para de viver apenas reagindo aos problemas e começa a construir um caminho. A obediência gera estabilidade. Porque quando a pessoa passa a viver baseada em princípios, ela deixa de agir apenas por impulso, deixa de tomar decisões baseadas apenas na emoção e começa a construir uma vida mais equilibrada. A aliança gera proteção e propósito. Porque quando existe um compromisso espiritual, as decisões passam a ter significado. A vida deixa de ser apenas sobreviver e passa a ser construir algo com propósito. Pessoas extraordinárias não vivem apenas baseadas no que sentem, porque emoções mudam o tempo todo. Motivação vai e vem, ânimo muda, circunstâncias mudam, mas a decisão permanece. Pessoas extraordinárias vivem por decisão. Decidem continuar quando é difícil, decidem manter disciplina quando ninguém está vendo, decidem crescer mesmo quando o progresso parece lento, decidem permanecer fiéis aos princípios que constroem uma vida forte, estável e próspera. E é exatamente isso que separa vidas comuns de vidas extraordinárias. Depois da decisão vem o compromisso. O primeiro passo para uma vida extraordinária. Em Êxodo 24, vemos o povo tomando decisão clara. Eles decidiram se comprometer com Deus. Eles não estavam apenas ouvindo uma mensagem inspiradora, eles estavam assumindo um compromisso que exigiria mudança de comportamento. E esse é um ponto muito importante. Muitas pessoas querem prosperar, querem viver melhor, querem ter estabilidade, querem construir algo significativo, mas não se comprometem com os hábitos que tornam essa vida possível. Querem resultados extraordinários, mas mantêm hábitos comuns. Não mantêm disciplina, começa algo hoje, param amanhã, desistem quando surgem dificuldades, mudam de direção o tempo todo, vivem sem constância, e sem constância não exige crescimento sólido. O problema não é a falta de potencial, o problema é a falta de compromisso com o processo. Compromisso significa permanecer mesmo quando é difícil. Significa continuar quando os resultados ainda não aparecem. Significa manter a disciplina mesmo quando ninguém está vendo. Uma vida extraordinária exige constância espiritual, constância emocional e constância nas decisões diárias. Porque são as pequenas decisões repetidas ao longo do tempo que constroem grandes resultados. Quem vive sem compromisso vive sempre recomeçando. Começa uma nova ideia, um novo plano, uma nova meta, mas nunca permanece o tempo suficiente para colher os resultados. Pessoas que prosperam com propósito entendem algo muito importante. Não é o entusiasmo que transforma a vida, é a constância. O compromisso cria raízes
E quem cria raízes cresce. E quem cresce com base sólida constrói uma vida forte, estável e preparada para viver algo extraordinário. Ok, decidimos, assumimos o compromisso, depois vem a obediência, o princípio que gera resultados. Obediência é uma palavra que muitas pessoas não gostam de ouvir hoje. Porque o mundo ensina que liberdade é fazer apenas aquilo que se tem vontade. Mas a Bíblia mostra um princípio diferente. A verdadeira liberdade nasce quando aprendemos a viver de acordo com os princípios que produzem vida, estabilidade, crescimento. Obediência não é sobre limitação, é sobre direção. É sobre escolher o caminho que constrói um futuro melhor. A obediência é um dos maiores segredos da prosperidade com propósito, porque ela cria a estrutura para que o crescimento seja sustentável. Obedecer princípios significa desenvolver organização. Uma vida organizada evita desperdícios de tempo, de energia, de dinheiro. Significa desenvolver disciplina. Disciplina é fazer o que precisa ser feito mesmo quando não existe vontade. Significa assumir responsabilidade, parar de culpar circunstâncias, parar de culpar pessoas e assumir o controle das próprias decisões. Significa buscar sabedoria antes de tomar decisões importantes. Muitas pessoas tomam decisões impulsivas que trazem consequências por anos. Decisões financeiras precipitadas, decisões emocionais sem reflexão, decisões baseadas apenas no momento. A obediência protege contra escolhas que podem destruir oportunidades futuras. Também envolve domínio emocional, porque muitas perdas acontecem quando a pessoa age movida por ansiedade, medo ou impulso. A obediência cria equilíbrio, ajuda a pessoa a pensar no longo prazo, a pensar no impacto das decisões, a construir algo sólido. Muitas pessoas não fracassam por falta de talento, não fracassam por falta de inteligência, não fracassam por falta de oportunidades, fracassam por falta de direção. Porque sem direção, até muito esforço pode levar ao lugar errado. Mas quando existe obediência aos princípios certos, cada passo começa a construir uma vida mais estável, mais equilibrada e mais preparada para viver uma prosperidade que não destrói, mas fortalece. Uma prosperidade com propósito, uma prosperidade com sabedoria, uma prosperidade que permite crescer sem perder a essência. Depois de tudo isso, vem a aliança. Viver com propósito e não por acaso. O povo não apenas ouviu uma orientação, eles aceitaram viver em aliança. E a aliança representa um nível mais profundo de compromisso. Não é apenas fazer algo quando é conveniente. Não é apenas buscar a Deus quando existe necessidade. Não é apenas querer uma bênção, é decidir viver com propósito. E decidir viver com propósito muda a forma como a pessoa enxerga a própria vida. Quem vive em aliança não vive perdido, não vive sem direção, não vive apenas reagindo aos problemas do dia a dia, não vive apenas sobrevivendo, pagando contas, resolvendo urgências, tentando apenas chegar ao final do mês. Quem vive em aliança entende que a vida tem um propósito maior. Passa a desenvolver valores claros, passa a ter princípios definidos, passa a ter um padrão de vida. E quando existe um padrão de vida, as decisões começam a mudar. A pessoa começa a perguntar: essa decisão está alinhada com a vida que eu quero construir? Isso fortalece ou enfraquece meu futuro? Isso me aproxima ou me afasta daquilo que Deus tem para mim?
Uma pessoa com propósito toma decisões diferentes. Escolhe melhor onde investir seu tempo, escolhe melhor onde investir sua energia, escolhe melhor onde investir seus recursos, evita caminhos que parecem bons no momento, mas que não constroem um futuro sólido, porque propósito traz clareza e clareza evita distrações. E quando as decisões mudam, os resultados também mudam, porque uma vida extraordinária não é construída por acaso. Ela é construída quando existe direção, quando existe compromisso com princípios eternos, quando existe uma aliança que orienta cada passo da jornada. E essa aliança que transforma uma vida comum em uma vida com significado, com crescimento e com um impacto na vida de outras pessoas. Como aplicar tudo isso na nossa vida hoje? A mensagem de Êxodo 24 não é apenas uma história antiga, é um princípio extremamente atual. Porque o que mudou destinos naquele tempo continua mudando destinos hoje. A decisão de viver com compromisso, com obediência e propósito ainda é o que separa pessoas que apenas sobrevivem de pessoas que constroem uma vida extraordinária. Mas como aplicar isso de forma prática? Tudo começa com uma decisão consciente. Decidir desenvolver disciplina em tudo. Aprender a administrar melhor aquilo que já possuímos. Evitar desperdícios, pensar no longo prazo. Entender que prosperidade não é apenas ganhar mais, mas saber usar bem o que já está em nossas mãos. Decidir parar de adiar decisões importantes. Muitas pessoas sabem o que precisam fazer, mas vivem adiando mudanças que poderiam transformar suas vidas. Adiam começar algo novo, adiam organizar a vida, adiam desenvolver uma nova habilidade, adiam tomar decisões que poderiam abrir novos caminhos. Mas uma vida extraordinária é construída por quem decide agir. Decidir buscar crescimento constante, crescimento espiritual, crescimento emocional, crescimento profissional, crescimento com sabedoria. Quem cresce por dentro se torna preparado para crescer por fora. Decidir assumir responsabilidade pela própria vida. Parar de culpar apenas o governo, a economia, a família, as circunstâncias e começar a focar naquilo que pode ser feito hoje. Mesmo pequenos avanços já criam um movimento. Decidir fortalecer a vida espiritual, porque uma mente fortalecida toma decisões mais equilibradas. Uma vida espiritual fortalecida traz clareza, direção, traz paz para decidir também com sabedoria. Decidir construir algo que não abençoe apenas a própria vida, mas também a vida de outras pessoas. Porque prosperidade com propósito não é egoísta. Ela gera impacto positivo, ela gera oportunidades, ela cria soluções. Uma vida extraordinária não acontece por acaso. Não acontece apenas por sorte, ela é construída por decisões consistentes ao longo do tempo. Pequenas decisões diárias, pequenos ajustes de direção, pequenos compromissos mantidos podem gerar grandes resultados no futuro. E muitas vezes a grande transformação começa com uma única decisão tomada hoje. Uma decisão de viver com mais propósito, com mais consciência, mais compromisso com a vida que você deseja construir. E agora, qual é o erro que mantém muitas pessoas presas a uma vida comum? Elas esperam sentir motivação para agir. Esperam um momento perfeito, esperam sentir confiança total, esperam sentir energia, esperam sentir certeza, mas esse momento quase nunca chega, porque a motivação é instável.
Ela muda conforme o dia, conforme o humor, conforme as circunstâncias. Pessoas que vivem apenas baseadas na motivação começam muitas coisas, mas terminam poucas. Já pessoas que vivem uma vida extraordinária entendem algo muito importante. Elas não esperam sentir vontade, elas decidem agir. Mesmo quando não estão animadas, mesmo quando não têm todas as respostas, mesmo quando o progresso parece pequeno, elas continuam. Esperar sentir vontade mantém a pessoa parada. A decisão cria movimento e o movimento cria transformação. Porque clareza vem caminhando, força vem praticando, resultados vêm persistindo. Muitas vidas poderiam ser completamente diferentes hoje se decisões tivessem sido tomadas no momento certo, mesmo sem motivação perfeita. Uma vida extraordinária não é construída apenas nos dias fáceis, é construída principalmente nos dias em que a decisão é maior do que a emoção. Talvez hoje seja o dia de tomar uma decisão que pode mudar completamente a direção da nossa vida. Não uma decisão baseada apenas na emoção do momento, mas uma decisão consciente, uma decisão firme, uma decisão que estabelece um novo padrão. Decidir viver com mais propósito. Decidir viver com mais disciplina. Decidir se comprometer com aquilo que realmente importa. Porque uma vida extraordinária não começa quando está tudo perfeito. Ela começa quando alguém decide não aceitar mais viver sem direção. Êxodo 24 nos mostra que o início de uma nova história acontece quando existe posicionamento, quando existe compromisso, quando existe uma aliança que orienta as escolhas. Talvez você não possa mudar tudo de uma vez, mas pode tomar uma decisão hoje. Uma decisão de crescer, uma decisão de evoluir, uma decisão de construir uma vida com mais significado. A verdade é que essa decisão não está disponível apenas para algumas pessoas especiais. Ela está disponível para qualquer pessoa que esteja disposta a viver com propósito. Basta deixar de ser um qualquer. Porque uma vida extraordinária começa no momento em que uma decisão diferente é tomada. Espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, porque aqui nós estudamos princípios bíblicos aplicados à vida real. Prosperidade com propósito, riqueza com sabedoria, liberdade com responsabilidade. Nosso objetivo é ajudar você a desenvolver uma mentalidade forte, uma vida equilibrada e uma prosperidade que não destrói sua essência, mas fortalece seu propósito. Aproveite também para deixar seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também estão buscando direção, crescimento e uma vida melhor. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa tomar uma decisão importante na vida. Talvez essa mensagem seja exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. E no próximo vídeo vamos aprender com Êxodo 25 um princípio poderoso sobre prosperidade com propósito. Vamos entender como Deus orienta a construção de algo valioso, como organização, excelência e visão fazem parte de uma vida próspera. E como desenvolver uma mentalidade preparada para viver uma vida livre, estável e com direção. Porque a prosperidade com sabedoria não acontece por acaso. Ela é construída com princípios aplicados de forma prática no dia a dia. Então não perca o próximo vídeo. Até lá.